Olá, meu nome é Yolanda Abreu, eu sou professora de Economia e hoje nós vamos tratar sobre externalidades e meio ambiente. As externalidades resultam da influência humana no meio ambiente. A partir das atividades produtivas industriais, agropecuárias, dentre outras desenvolvidas pelo homem, que resultam em transformações das bases naturais. Portanto, as externalidades podem surgir entre produtores e consumidores e vice-versa. São separadas em dois tipos, positiva e negativa, sendo que são consideradas negativas quando as ações de uma das partes impõem custos sobre a outra. Segundo Rossetti, as externalidades negativas relacionadas à degradação ambiental e decorrentes dos padrões com que a expansão da produção tem ocorrido envolve coisas como 1. A diminuição da camada de ozônio. 2. A devastação de florestas. 3. A desertificação. 4. A ocorrência de chuvas ácidas. 5. A acumulação de lixos não recicláveis. 6. A extinção das espécies. 7. A contaminação de fatores vitais, como o ar e as águas. 8. Poluição atmosférica, congestionamentos e etc. É considerada externalidade positiva quando a ação de uma das partes beneficia a outra. Segundo Vasconcelos, a externalidade positiva ocorre quando o consumidor ou o produtor de uma empresa são afetados positivamente por decisões de consumo e de produção de outros que não se manifestam no sistema de preços. Como, por exemplo, podemos citar 1. As escolas e universidades podem produzir externalidades positivas, uma vez que maior escolaridade pode resultar em benefícios indiretos, como a redução da mortalidade infantil e da criminalidade. 2. A criação de uma pista para bicicletas nas avenidas e ruas podem trazer como externalidades positivas a queda da emissão de gases do efeito estufa, pelo não uso do carro, e ainda propiciar uma saúde melhor para quem faz opção por esse tipo de transporte. 3. A criação e manutenção de parques e praças com árvores nas cidades geram as seguintes externalidades positivas. 1. Ajuda no equilíbrio do clima. 2. Contribui para a purificação do ar. 3. Melhora a paisagem da cidade. 4. Serve de local de lazer para a população, além de ser um local que se pode fazer esportes, eventos culturais, exposições, dentre outras atividades que podem melhorar o estado de espírito, a saúde e o humor de quem frequenta o parque. Outras definições interessantes de externalidade pode-se encontrar em Vasconcelos. Para este, a externalidade representa o custo social formado a partir de uma atividade produtiva, ou seja, o preço de equilíbrio de mercado acertado entre a quantidade demandada e a ofertada é afetada pelo custo social. Ou melhor, uma externalidade surge quando uma pessoa se dedica a uma ação que provoca impacto no bem-estar de uma terceira, que não participa dessa ação, sem pagar nem receber nenhuma compensação por esse impacto. Para os teóricos da economia neoclássica ou da economia do meio ambiente, o problema ambiental é analisado como uma externalidade. Isso ocorre porque a natureza é considerada como um bem público e a ação de um agente econômico sobre a mesma pode gerar impacto a outros agentes ou para a sociedade. Para tal escola, o meio ambiente tem a função de receptor de rejeitos e, ao mesmo tempo, provedor de recursos ao sistema econômico. A expansão do sistema econômico e seus preços ou valores são determinados pela utilidade e a disposição de pagar dos agentes econômicos e dos indivíduos. Uma das maiores dificuldades de se analisar a questão do meio ambiente como externalidade vem do fato que se leva em conta as externalidades referentes ao homem e os seus negócios e não as consequências para os ecossistemas ou sua evolução, nem as questões de ordem histórica.
Como exemplo de externalidades negativas, podemos citar o pior acidente da mineração brasileira no município de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu após o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco. O rompimento da barragem provocou uma enxurrada de lama que teve os seguintes impactos para a sociedade. 1. Devastou o distrito de Bento Rodrigues. 2. Várias pessoas ficaram desabrigadas. 3. Algumas pessoas perderam a vida na tragédia. 4. Causou impactos ambientais que são incalculáveis e provavelmente irreversíveis, pois tornará a região infértil, uma vez que impedirá o desenvolvimento de espécies vegetais, e o rompimento da barragem afetou o rio Galacho, que é afluente do rio Carmo, o qual deságua no Rio Doce, um rio que abastece uma grande quantidade de cidades. 5. À medida que a lama atinge os ambientes aquáticos, causou a morte de todos os organismos ali encontrados, como algas e peixes, dentre outros. Nesse episódio, as externalidades negativas referentes à vida humana e também aos estabelecimentos econômicos afetados poderão ser indenizados, e os envolvidos poderão reaver um pouco de seus prejuízos. Mas os rios, a água potável, a vegetação e outros ecossistemas afetados precisarão de anos para serem reconstituídos, e alguns nunca mais serão o que foram antes do acidente, porque são irreversíveis. É necessário destacar que os custos das externalidades pagos por uma empresa ou pelo governo somente cobre parcialmente os custos materiais. Não cobre os custos do tempo biológico e nem do tempo histórico. Isso quer dizer que muitas das pessoas que foram afetadas por esse desastre vão sofrer de danos em que o dinheiro não pode cobrir, ou devolver ou sanar para elas, como por exemplo, problemas emocionais e outros de saúde, e os idosos, que podem morrer antecipadamente de tristeza, saudade e desalento, dentre outros. Também não se pode cobrir o custo do que se perdeu culturalmente e de símbolos e referências históricas importantes para as comunidades que foram afetadas. Na descrição desse vídeo tem uma lista bibliográfica sobre o assunto tratado aqui. Se você gostou, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigada!